Você sabe identificar um transtorno depressivo no seu filho? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. A depressão ou transtorno depressivo maior é uma doença séria, mas comum, e que afeta negativamente a forma como a pessoa se sente, pensa e age. E muitos pais, eles mesmo identificando no filho algumas alterações comportamentais, físicas, emocionais, eles têm dificuldade em aceitar ou perceber que o filho está precisando de um cuidado maior ou até mesmo de ir a um psiquiatra ou um terapeuta para fazer um tratamento. Muitas vezes preocupados com a opinião dos outros ou preocupados em proteger o filho de uma exposição que para os pais pode ser negativa, eles terminam evitando até tocar no assunto. Mas é preciso, diante do grande número de crianças e jovens apresentando esse tipo de transtorno e também com diferenças de humor muito evidentes, é preciso que os pais passem a se informar melhor sobre o assunto e prestar mais atenção nessas alterações que o filho está apresentando para então agir como uma forma preventiva. A grande questão é que, com esse adiamento de um tratamento, a depressão se instala de uma forma muito mais contundente e o tratamento ele passa a ser muito mais difícil de se realizar. Vai demandar mais tempo, mais medicação, mais psicoterapia. Então, é importante que você, papai e mamãe, desmistifique esse monstro, não é? De que fazer uma terapia, um tratamento é sinônimo de que você não deu conta, não é, da educação do seu filho, que você fracassou, não é, nesse particular, que você não soube educá-lo emocionalmente da forma correta. Então é preciso que você se desfaça desses sentimentos de culpa ou desse medo de ser julgado, não é? Às vezes também não é nem o outro que está lhe julgando, mas é você mesmo, que se sente fracassado, falido nesse processo junto ao filho, e para evitar se sentir pior ainda dentro dessa situação, os pais evitam levar o filho a realizar algum tipo de tratamento. Então, papai e mamãe, relaxe sobre essa situação, mas de uma forma que você se auto-perdoe. Porque o auto-perdão, nesse sentido, liberta você para enfrentar a dificuldade de uma forma muito mais precisa. Então, quando você faz isso, você abre um leque de possibilidades para que você possa auxiliar o seu filho. Mas, caso você se feche dentro de um processo, de um sentimento que ao seu olhar, pode fazer com que seu filho não se sinta pior, não é? Dentro dos conflitos que ele apresenta, você pode estar prejudicando a saúde física e emocional dele. Na infância e na adolescência, os casos de transtorno depressivo maior, eles têm se evidenciado em todas as partes, em inúmeras famílias. Então é importante fazer esse alerta para que os pais eles percebam a importância da atuação da família, que nesse caso é essencial. E ainda digo mais, não é apenas de um membro da família. É importante que todos os membros da família se unam para ajudar aquele que apresenta algum tipo de transtorno depressivo ou variações de humor constantes. Mas para que você entenda
quando realmente deve procurar ajuda, eu vou lhe dar aqui algumas dicas. A primeira delas é que as mudanças, as alterações que você está evidenciando no seu filho, ela precisa estar presente há pelo menos 2 semanas ou mais. Então, se há 2 semanas que seu filho apresenta uma falta, de apetite, ou uma sonolência excessiva, ou ao contrário disso, não conseguir dormir, também em relação à alimentação, ele está se alimentando, comendo compulsivamente. Seu filho pode também estar evitando se relacionar com a família ou com os amigos, evitando participar de reuniões, participar de atividades em grupo. Ele pode também apresentar uma dificuldade em passar a fazer ou continuar a fazer as atividades, sejam elas quais forem, que antes você percebia que ele tinha muito prazer. E que de uma hora para outra ele decidiu ou ele apresenta uma dificuldade em tomar essas atitudes ou em participar dessas atividades que antes ele fazia. É importante você verificar também essa questão da variação de humor. Então, tudo afeta seu filho. Ele está mais irritado do que antes, ou ele está mais triste, ele está mais quieto, mais isolado, não é? E essa variação de humor, ela é evidente ao longo do dia. Digamos, ele acorda bem, mas por qualquer motivo ou sem um motivo aparente, você percebe que ele volta a se isolar. Ou de uma hora para outra, ele está quieto, ele demonstra uma euforia, não é? Assim, uma alegria, uma disposição que antes ele não tinha. Em relação a essa questão da disposição, é importante você perceber também se as atividades físicas que ele fazia anteriormente, se ele também abandonou. Então, se ele gostava de ir a uma academia, se ele gostava de malhar, de fazer uma atividade em casa, praticar algum esporte, e ele passa a não querer mais participar disso, também é um sinal que você precisa estar alerta. Mas é importante que eu deixe claro aqui que, caso seu filho apresente um desses transtornos, uma dessas variações de humor, ou apresente alguma dificuldade no relacionamento em família, não é preciso que você entre em desespero, não é verdade? Porque algumas formas desses sintomas, elas podem estar apresentando, podem estar sendo aparentes apenas por uma dificuldade em uma situação pontual, que ele, pela imaturidade, ele não está conseguindo dar conta. Então é importante você começar a observar mais, antes de pensar que seu filho já está em depressão e que você não sabe o que fazer com isso, entendendo também que existem tratamentos, não é, que podem sim dar conta desses processos e fazer com que seu filho volte a se sentir bem. Para que isso aconteça, os pais precisam estar presentes, atuantes, dentro daqueles processos que o filho geralmente demonstra incapacidade, pelo menos momentânea. E uma das formas também de comportamento dos pais que podem fazer com que os filhos passem a se comportar desse jeito, dessa maneira, é a forma como você trata seu filho. Digamos que seu filho tem uma dificuldade, uma inabilidade de dar conta de uma tarefa, de uma situação, e você cobra ele excessivamente. Ou você expõe seu filho aos primos, aos familiares, não é? A outros amigos, porque você acredita que fazendo assim, você vai impulsioná-lo a mudar de atitude. E não é assim que acontece. Você pode estar sendo o causador dessa situação, desses sentimentos na vida do seu filho. Exatamente por não conseguir enaltecer positivamente as conquistas dele.
A gente não pode querer como pais, como responsáveis, que o outro, que os nossos filhos se comportem ou deem conta de exatamente tudo aquilo que a gente acredita que seja o ideal para ele. É importante perceber o contexto da situação ou a realidade na qual ele se encontra, o nível de desenvolvimento emocional e físico também. Porque muitos pais querem ou desejam que os filhos entrem, por exemplo, numa atividade esportiva e às vezes o filho nem se desenvolveu para aquilo fisicamente mesmo. Ele não tem essa habilidade, mas os pais como querem, como acham bonito, como desejam que os filhos pratiquem aquela atividade esportiva, eles vão, impulsionam e pressionam e às vezes o filho tem medo e vergonha de se posicionar em relação a isso e passam a sofrer calados. É importante, papai e mamãe, que nesses momentos o bom senso, não é? Ele passe a ser acionado, ele esteja presente, porque mudanças de atitudes são uma forma de prevenir a instalação da depressão. Se por uma situação de perda ou por um trauma em relação a algum tipo de situação, o seu filho apresenta algum desses sintomas, é natural que ele realmente fique mais triste, não é? Que ele apresente essas alterações por conta daquele trauma, que é algo pontual. Mas, se você não percebe uma causa aparente e vê que ele começa aos poucos a apresentar alguns dos sintomas e que isso está durando mais tempo do que você esperava, é preciso que você conduza o seu filho a um profissional do comportamento humano. Às vezes, apenas a psicoterapia vai resolver. Outras vezes, vai precisar fazer a associação de medicamentos. E nesse ponto, alguns pais têm muito medo porque realmente pesquisas recentes, elas associam o uso excessivo, é importante deixar essa palavra aqui muito evidenciada, né? O uso excessivo de antidepressivos às vezes provoca realmente atitudes mais assim contundentes em relação à busca pelo suicídio. Então, você, papai e mamãe, não precisa se desesperar acreditando que, caso um psiquiatra venha administrar medicações para o seu filho, que seu filho vai tentar se suicidar pelo uso excessivo dessa medicação. O profissional, ele está devidamente habilitado para saber a dosagem, não é, necessária, suficiente para que seu filho possa ser tratado de uma forma segura. Então, às vezes, a gente procura informações, as redes sociais estão cheias delas, mas é importante que mesmo você buscando conhecimento para se capacitar, para dar conta, não é, desse momento difícil em família e auxiliar o seu filho, é importante você ter em mente que precisa confiar no profissional. Você precisa confiar no psiquiatra, mesmo que você busque uma ou duas, não é, um ou dois diagnósticos, não é verdade? Você escute um ou outro profissional, mas é importante que você busque talvez uma indicação de alguém que já tenha feito algum tratamento com esse psiquiatra, mas não se desespere ou não evite levar seu filho ao profissional por medo do uso da medicação, porque muitas vezes ela é essencial para que seu filho seja tratado com segurança e evitar que ele chegue a atentar contra a própria vida. E também a psicoterapia, a busca por um psicólogo, por um terapeuta, por um psicanalista é importantíssimo. Quando os sintomas ainda são leves,
Apenas as psicoterapias, elas podem resolver, elas podem auxiliar seu filho. Mas se percebe que ele não está evoluindo no tratamento, então o psiquiatra vai poder auxiliar seu filho. E em pouco tempo você vai perceber melhoras no comportamento e nos sintomas. Papai, mamãe, às vezes a gente, no nosso processo educativo, a gente sente muito medo pelos filhos. E por causa desse medo, a gente termina super protegendo. Essa superproteção, se ela for realmente exagerada, ela pode fazer seu filho começar a se sentir incapaz. Ou então, ele pode internalizar uma ideia falsa, não é? De que você não confia nele. Porque você não o deixa fazer nada sozinho. Você não permite que ele interaja com os amigos. Você evita que ele saia com esses amigos, que ele pegue uma condução sozinha, que ele vá à escola fazer alguma atividade, que ele vá ao cinema. Sempre você vai querer estar ali ao lado. Mas é preciso saber dosar os limites de liberdade, não é? Saber dar aquela corda, aquele incentivo para que seu filho comece a se sentir capaz. Para que ele acredite, que ele perceba que você está ali, caso ele precise de algum conselho, caso precise de alguma ajuda, mas que você está dizendo a ele que ele pode fazer. Lembra quando você ensinou seu filho a andar? Quando você começou a ensinar seu filho a falar? Era assim. Naturalmente, quando ele caía tentando dar os primeiros passos, você o auxiliava a levantar e sempre foi estimulando, até que ele aprendeu. Quando você foi ensiná-lo a andar de bicicleta, aconteceu a mesma coisa. Inicialmente você explicou que aquelas rodinhas, não é, que tem na lateral da bicicleta, que elas iam auxiliá-lo e dar segurança para que ele não caísse. E aos poucos a gente vai tirando, não é? Tirando essas proteções para ele se sentir seguro a dar conta, a seguir sozinho. Então é importante que por mais que você ame, queira proteger, queira auxiliá-lo a crescer, que existe um limite nessa proteção. E essa falta de limite pode estar gerando no seu filho essa disfunção, essa diferença de comportamento. Percebe? Tudo precisa ter um certo nível, digamos, de adequação ao contexto que a família está vivendo e ao contexto do nível de maturidade, digamos assim, que o seu filho está apresentando. Porque pedir que ele dê conta de algo que ele ainda não tem condições de dar, fará com que ele se isole, ou pode fazer também com que ele se sinta irritado. E também impedir que ele dê conta daquilo que ele já se sente capaz de dar, pode gerar também a mesma situação. Quando a gente percebe no outro, no filho, um excesso, é preciso tomar muito cuidado, porque a gente entende e precisa assim, internalizar isso, que todo excesso ele esconde uma carência, uma falta. Então, o excesso de alimento esconde falta de algo emocionalmente, não é? O excesso de irritação, o excesso de sono, não é? A alegria excessiva, o excesso de atividade física, não é? O excesso do jogo, não é? O excesso do consumo das redes sociais, o excesso de buscar nas redes sociais modelos de felicidade, modelos de corpo, não é? Modelos de beleza.
tudo isso pode fazer com que seu filho adoeça. É preciso ensiná-lo a ter uma rotina, porque a rotina ajuda, não é? A evitar esses excessos. É preciso ensiná-lo que nesse mundo virtual existem coisas maravilhosas, mas também existe muita imagem montada, não é? Que muitas vezes a gente entende que aquilo é um exemplo de felicidade, ou é o único exemplo de felicidade, e não é. É uma situação que foi criada, que na realidade ela não existe. Então, às vezes, quando vai entrando na adolescência, os filhos passam a ser mais cobrados na questão da autoafirmação, de se posicionar em grupos, eles começam a sentir essa dificuldade. E aí eles olham para um ator, para uma atriz, para uma modelo, e eles querem seguir aquele padrão. Mas as pessoas, cada uma delas, são únicas em suas belezas, e a beleza está ali para ser admirada, mas não para ser imitada. A gente precisa mostrar aos nossos filhos que a individualidade deles, que elas são únicas. E essas qualidades e belezas que ele apresenta, elas são muito mais válidas quando eles passam a ser, não é? A aceitar, digamos assim, como eles realmente são. Quando a gente percebe que o filho está com a ideia fixa, não é? Em um modelo, em um padrão de felicidade, é preciso que a gente fique alerta a isso. Então, ele pode passar a perceber de forma errada, ilusória, que para ser feliz ele precisa ter aquele corpo. Para ser feliz, ela precisa ter aquele cabelo. Para ser feliz, a família teria que ter um padrão de vida diferente do que tem. E todo esse processo, ele vai gerando lixos emocionais que muitas vezes ele não vai dar conta. E vai chegar um momento em que as inúmeras frustrações diante desses padrões que ele busca atingir vão levá-lo a processos depressivos. Eles vão passar a se sentir incapazes, não é, de atingir aquele nível, não é, aquele nível de beleza, aquele nível de posição social, e termina que isso vai gerar uma tristeza, um estado, não é, de incapacidade que vai fazer com que seu filho comece a se isolar e sofra. Então você, papai e mamãe, pode auxiliar muito nessa prevenção. A prevenção, quando a gente fala na medicina que a prevenção é sempre, não é, o melhor meio para evitar a doença, isso também na questão mental, da saúde mental. É importante prevenir situações como essas, para que seu filho, em um momento ou outro, não internalize, não é, ideias falsas de vida, ideias falsas do próprio contexto de vida, que muitas vezes, às vezes, até os pais é que estão gerando e não estão percebendo, porque eles observam os pais para saberem como devem se comportar. Eles observam os adultos, eles observam os professores, os amigos. Então, quando essa observação faz com que eles passem a seguir por um caminho que não vai muito ao encontro daquilo que ele realmente precisa reconhecer no contexto de vida que ele pode ter, não é? Na questão física, na questão emocional, na questão financeira, então isso vai gerar sofrimento. Isso vai fazer com que seu filho adoeça. E você, papai e mamãe, quando sentir que a situação já fugiu do controle, que você já buscou o diálogo, que é essencial,
é essencial na prevenção a esses processos, quando você já extrapolou os limites do respeito, porque às vezes os pais, eles quando começam a perceber que os filhos estão se comportando assim, eles não têm estrutura também emocional para lidar com a situação e passam a agredir o filho, não é? Querendo a força, usando de castigos, não é? Usando de pancadaria verbal, agredindo, menosprezando o filho. E se seu filho já está triste, se sentindo incapaz, e você leva para ele toda essa carga, ele vai se sentir pior ainda. Ao invés de ajudar, você vai estar piorando a situação dele. E se você quer criar filhos emocionalmente saudáveis, é preciso sim você se capacitar. É preciso sim você entender como acontece, como se desenvolve qualquer ser, as fases de desenvolvimento que precisam ser respeitadas, que precisam serem enaltecidas dentro daquelas pequenas conquistas que os nossos filhos apresentam. Não é verdade? E quando a gente não valoriza, não recompensa, não a recompensa no sentido de barganha, a recompensa de elogiar, de impulsionar, então a gente também erra. Não é? E é preciso também passar a se utilizar de uma educação positiva, que é tão presente no nosso projeto de pedagogia familiar. Não é? Eu bato muito nessa tecla. Porque quando a gente enaltece aquilo que é positivo, a gente abre um espaço para tratar o que está negativo, o que não é tão bom, não é? Mas a gente precisa ter olhos de ver as belezas do nosso filho. E não exigir que ele seja da forma que a gente gostaria que ele fosse para satisfazer os nossos desejos, o nosso ego como pai. Às vezes a gente quer ser o pai perfeito, mas a gente não vai atingir isso, porque somos seres humanos imperfeitos. Em algum momento a gente vai errar. Mas se você se capacita, papai e mamãe, se você passa a olhar para o seu filho, procurando entendê-lo, procurando perceber onde está o foco do conflito, da situação, você tem muito mais chance de ajudá-lo a seguir. Então, evite esse comportamento. Valorize o seu filho, seja parceiro dele. E você vai perceber que esses conflitos podem ser debelados. E se sentir que não está apto a isso, procure ajuda. Não se fixe nessa ideia de que as terapias, as psicoterapias e que levar seu filho ao psiquiatra é transformá-lo, num monstro, numa pessoa incapaz. Ok? Então, vamos juntos. Se você percebe que algum amigo, que alguma família está precisando ouvir o que nós conversamos aqui hoje, então compartilha, visita o nosso canal no YouTube, se inscreve para receber outros vídeos para que a gente possa seguir crescendo e se capacitando pelo bem dos nossos filhos. Vamos juntos?